Primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Já adianto os irmãos que este texto nós vamos expor em duas oportunidades, e esta será a nossa primeira exposição. 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 12, diz a palavra de Deus, inerrante, infalível, suficiente, autoritativa, palavra de Deus. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não vos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Amém. Vamos orar. Senhor, preciosas são essas palavras, ditas, ó Deus, há tantos anos atrás, milhares de anos atrás, preservada para nós, ó Deus, para o teu povo, pela tua providência, pela tua bondade, porque assim, Senhor, tu desejaste, nós agora, ó Deus, a temos em mãos, e ela foi lida publicamente, e deve ser exposta, explicada e aplicada, para que nos nossos dias, ó Deus, neste momento, aqueles que nos ouvem, terão a oportunidade de nos ouvir, possam ser devidamente instruídos na sua vida cristã, e aqueles que ainda não vivem debaixo do teu senhorio, possam ser despertados por esta palavra, para que venham assim a se submeter àquele que é o primogênito de todas as coisas. Para isto, ó Deus, somente por meio do teu Espírito, somente, ó Deus, na ação, na unção, no poder, na autoridade vinda de ti, ó Deus, podemos trazer esta mensagem com vigor, com força. Por isso te rogamos, Senhor, que não sejam meras palavras aqui proferidas, ó Deus, possamos falar da tua parte, porque para isso, ó Deus, fomos chamados. Que o Senhor seja conosco, e nada possamos dizer que vá além, ó Deus, deste texto, além da tua intenção. Também, ó Deus, não fiquemos aquém
daquilo que deve ser dito. Não venhamos a esconder, a omitir nenhuma verdade que o Senhor deseja que seja pronunciada nesta oportunidade. Estamos aqui, Senhor, te rogando de forma muito humilde, para que o Senhor haja e Cristo, o teu Filho bendito, possa ser enaltecido na vida daqueles que o têm como Senhor, mas também que pela tua misericórdia e graça, o Senhor também alcance os corações daqueles que ainda não o têm. Assim te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Progredindo na carreira cristã é o título desse primeiro sermão. Progredindo na carreira cristã. Primeira parte. Nós podemos comparar a vida cristã como uma carreira a ser desenvolvida. O apóstolo Paulo usou, irmãos, essa figura. Inclusive a figura de um corredor, uma figura de um atleta, para simbolizar a vida cristã. Ele fez isso ao escrever aos irmãos lá de Filipos. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12, ele diz: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é que o apóstolo Paulo queria transmitir, irmãos, com essas palavras? É que ele, mesmo já tendo recebido muito de Cristo, ele sabia que muito ainda tinha que receber, porque a vida cristã precisa ser encarada como uma carreira, em que mais adiante se encontra a reta final, onde o cristão vai chegar e vai receber a sua recompensa, mas para chegar até lá, tem que ter consistência. Paulo diz que precisa deixar as coisas do passado para trás. Paulo também diz que não pode se distrair com o tempo presente e avançar progredindo sempre. E ele continua lá naquela carta, no mesmo capítulo, Filipenses 3, a partir do versículo 15, dizendo: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então a ideia, irmãos, é de progressão, continuar caminhando na direção correta. Na direção correta. Como então o cristão pode andar dessa maneira? Como o cristão assim pode progredir na sua carreira cristã? Essa é a pergunta que nós desejamos responder aos irmãos com o sermão que inicia hoje. E eu desejo trazer para os irmãos 3 motivos para isso. Primeiro, dizendo que para progredir na vida cristã, só por meio de uma vida santa. Sem uma vida santa, não há progressão na vida cristã. Não adianta. Não adianta você tentar ser ativo, proativo, participante, ser animado, ser participativo, ser propositivo, ser fraterno, ajudador, auxiliador. Você pode tentar qualquer outra coisa. O primeiro caminho para a progressão na vida cristã é uma vida de santidade. Então a pergunta está agora respondida primeiramente. Como o cristão pode andar de acordo com aquilo que ele já recebeu de Deus e ainda progredir na vida cristã? Em primeiro lugar, por meio de uma vida santa.
Por isso eu vou lhes dar hoje para os irmãos 3 motivos pelos quais uma vida santa faz o cristão progredir. O primeiro motivo que Paulo nos apresenta aqui: uma vida santa, irmãos, agrada a Deus. Já que a vida santa agrada a Deus, ele consequentemente progride, ele avança, ele não fica parado. Observe o versículo 1, mais uma vez. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Uma vida santa agrada a Deus. O que mais poderia agradar a Deus do que ver filhos vivendo vidas santas? Porque o próprio Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. O cristão foi chamado para deixar sua maneira de viver. E como a Bíblia classifica a maneira de viver do cristão? Vã maneira de viver. A vida passada chama de vã. E agora ele é chamado para viver de modo a agradar a Deus. Agora observe, irmãos, a linguagem que o apóstolo Paulo utiliza nesse primeiro versículo, porque ele está se dirigindo a pessoas que já estão fazendo a vontade de Deus, e ele fala de modo assim tão amável, de forma tão paternal. Lembre-se, o apóstolo Paulo era apóstolo, ele tinha autoridade, ele recebeu a autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo, mas ele fala dessa maneira tão paterna. Ele diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos, nós lhe pedimos. Lembre-se que nas exposições passadas Paulo disse: olha, quando nós estivemos aí, nós exortamos, nós advertimos, nós consolamos, nós agora rogamos, porque o desejo é que aqueles irmãos vivam uma vida santa. Veja, não basta fazer a vontade de Deus somente, e também não basta somente fazer a vontade de Deus no início da carreira cristã, não basta só fazer a vontade de Deus no início e no meio da carreira cristã, mas precisa ir até o final, e isso de forma aperfeiçoada. É um engano se pensar que aquilo que você já tem, aquilo que você já recebeu da parte de Deus, e aquilo que você já vivenciou, já cresceu, é suficiente para o restante da sua vida. Isso é uma ilusão que muitos cristãos têm, e isso é muito propício nos nossos dias, e também para aqueles irmãos que estavam no início da caminhada. Essa igreja aqui de Tessalônica é uma igreja nova, os irmãos recém-convertidos ao Evangelho, que precisam ter a noção que o percurso, como deve ser o percurso trilhado o tempo todo, em santidade, em crescimento, em progressão. A gente precisa entender, irmãos, que quando para de progredir em fazer a vontade de Deus, você começa a fazer a sua própria vontade, e na maioria das vezes isso começa de maneira imperceptível. Isso é um dos grandes perigos que afetam o cristão, porque o cristão começa bem na sua caminhada, seus primeiros passos são firmes e determinados em fazer a vontade de Deus, mas com o tempo essa vontade passa a ser substituída aos poucos pela sua própria vontade, e isso não agrada a Deus, porque não contribui com a vida santa. Fazer a nossa própria vontade é andar no caminho contrário ao da santidade, é andar no caminho da carne, porque você está satisfazendo a você mesmo, aos seus pensamentos, aos seus pressupostos, às suas inclinações. Você deixou de atentar para a vontade de Deus. Você pode pensar que é possível agradar a carne e mesmo assim agradar a vontade de Deus, mas quem diz isso é seu coração enganoso e corrupto.
Dá para fazer as duas coisas. Dá para ficar assim, bem com Deus e bem com o diabo. Não dá. Não dá. Não se pode servir a dois senhores. Não tem condições. Ou uma hora você está fazendo a vontade de Deus, ou uma hora você está desagradando a Deus. E olha só, você pode, olha que coisa importante aqui, você pode fazer algo que Deus mandou e mesmo assim não agradá-lo. Já parou para pensar nisso? Você pode cumprir um mandamento e mesmo assim desonrar a Deus. Tudo vai depender do seu coração. Quer um exemplo? O profeta Jonas, ele cumpriu a vontade de Deus pregando para os ímpios, mas seu coração não estava ali na pregação. Deus abençoou a mensagem, mas não abençoou o mensageiro. Mas há uma situação pior do que essa. Lá em Mateus 7, do versículo 21 ao 23, diz assim, um texto muito conhecido, mas que poucos conseguem aplicar a sua realidade, a nossa realidade. Cristo disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Cristo vai dizer, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Veja o que é que eles fizeram, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Ora, não era a vontade de Deus que os seus discípulos, a vontade de Cristo que seus discípulos profetizassem, que libertasse as pessoas do domínio do maligno, que fizessem, realizassem grandes obras, grandes maravilhas? Era da vontade. Cristo aqui não diz que eles não fizeram. O que Cristo diz é, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa realidade, os cristãos não entendem, que muitos estão fazendo algo, mas não estão agradando a Deus. Paulo não desejava isso para esses irmãos. Ele queria que eles agradassem a Deus, que eles frutificassem, mas isso primeiro era por meio da santificação. Uma vida santa agrada a Deus. Por isso a gente tem que refletir se a maneira que a gente está vivendo, se está agradando a Deus. Você pode estar fazendo um monte de coisa, e as pessoas dizem, realmente fulano faz muita coisa, mas essa coisa que se faz agrada a Deus? Tem trazido honra a Deus? Ou o objetivo maior é honrar a Deus? Aquilo que lhe move é isso, é agradar o seu Senhor? Matthew Henry disse que o objetivo da nossa vida não é agradar a nós mesmos, mas sim agradar a Deus. E uma vida voltada para agradar a Deus faz você mais santo e lhe ajuda a progredir na carreira cristã. Então, o primeiro motivo pelo qual uma vida santa faz o cristão progredir é agradar a Deus. Segundo, é que ela é a vontade de Deus. Uma vida santa, irmãos, é a vontade de Deus. Olha os versículos 2 e 3 de 1 Tessalonicenses 4. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus é a santificação. A linguagem, essa linguagem paterna do apóstolo Paulo, não esconde a ordem que ele recebeu diretamente de seu superior. A instrução a que Paulo se refere, irmãos, aqui, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos. Essa linguagem aqui, irmãos, é uma linguagem militar. É uma ordem recebida de alguém que tem uma patente maior que ele, e ele repassa isso. Então,
Era muito importante que aqueles irmãos e nós, quando recebemos as ordens, e onde é que você recebe a ordem, irmãos, normalmente? Ora, quando você está lendo a palavra de Deus, ora, quando você está sendo instruído por meio da exposição dessa palavra, é que você entenda que essa ordem não vem meramente do mensageiro, ela vem de alguém superior a ele, que essa ordem vem do próprio Cristo, não é um capricho. Ali, irmão, não era uma escolha do apóstolo Paulo, mas era na verdade uma ordem que ele havia recebido. Ele transmitia aquilo que havia recebido, e aquela instrução era a vontade de Deus para a vida daqueles irmãos. E qual é a vontade de Deus para aqueles irmãos e para nós? É que a gente progrida por meio da santificação, uma vida distinta daquelas pessoas que vivem na ignorância do Evangelho, uma vida diferente da sociedade, que é a sociedade daqueles irmãos viviam naquela época, e da sociedade que nós vivemos, onde nós estamos inseridos, porque a moralidade do nosso tempo não é aquilo que Deus deseja para nós. A moralidade do Império Romano naquela época onde eles viviam era degradante. Na verdade, o que era comum naquela época era a imoralidade, a sensualidade, era o desejo de satisfazer a carne. Ali permeava, irmãos, aquela sociedade naquela época, tanto quem vivia nos palácios, como quem vivia nas casas de taipa. A sociedade grega, por exemplo, estava acostumada com sexualidade misturada com práticas religiosas, e Tessalônica era uma cidade grega encharcada de sensualidade, assim como é a nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade que está moralmente em plena decadência. Tudo a que nós observamos, irmãos, tem algum apelo à sensualidade. Os irmãos já observaram? Tudo. Costumo dar esse exemplo. Há não muitos anos atrás, as pessoas iam para a academia com uma roupa, e lá na academia ela trocava de roupa. Hoje em dia as pessoas saem de casa com a roupa que vão fazer os exercícios na academia, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma dificuldade. Sem nenhuma dificuldade. As mulheres especialmente estão andando nas ruas hoje estão chamando de top, né? Mas para mim está mais para sutiã. Então não há mais referência, né? Não há mais valores absolutos, tudo depende do seu ponto de vista, do seu gosto. Paulo está lembrando aqui aos irmãos que a imoralidade não agrada a Deus, que não é a vontade de Deus, que nós não devemos nos acostumar com isso. Não é coisa, irmão, de preferência de pastor, de igreja, como não era a preferência de Paulo. O Paulo certamente podia ser chamado naquela época: rapaz, você é muito retrógrado, né? Você não está vendo aí não? Isso aí é comum, é normal. O que é normal, irmãos? Normal para nós deve ser a vontade de Deus, mas não é o que acontece, e a igreja e os irmãos não podem se acostumar com essas coisas. Tem que se acostumar com as instruções corretas vindas da parte de Deus, e entender que isso é o melhor, isso é a vontade de Deus, e sem isso a gente não vai progredir na carreira cristã. Não há progressão. Não pensem que esse mandamento, essa vontade de Deus prescreveu, acabou, caducou. Os mandamentos, como a gente tem mostrado para os irmãos, não são para limitar as pessoas, não é para roubar a felicidade das pessoas, mas era para protegê-las, muitas vezes delas mesmas. As pessoas não entendem que elas só serão felizes verdadeiramente quando elas seguirem as ordens de Deus. Nós acabamos de estudar as implicações da quebra do 7º mandamento. Muitos estudos, muitas aplicações.
o quanto a quebra desse mandamento não tem trazido um custo elevadíssimo para a sociedade, vidas promíscuas, desregradas, jovens que têm vários parceiros sexuais agindo como animais no cio, relacionamentos doentios, motivados e motivos apenas para saciar o desejo da carne, desenfreado. Quantas e quantas pessoas não morrem por causa disso? É porque não se faz, irmãos, essa estatística não faz parte dos levantamentos da situação da condição de saúde da nossa sociedade. Se as pessoas fossem ver o motivo de determinadas mortes, o real motivo, se fôssemos codificar, nós tivemos a oportunidade de trabalhar alguns anos, vários anos na área de saúde pública. Os irmãos sabem que toda doença, toda condição de saúde tem um código, né? Chamado CID, certo? E por meio dele se faz o perfil epidemiológico. De que é que as pessoas estão adoecendo? De que as pessoas estão morrendo? Por que elas estão morrendo? Isso teoricamente deveria orientar as autoridades da área da saúde, né, para implementar melhor as condições para tratar dos problemas. Se nós fôssemos, irmãos, ao invés de qualificar, ao lado do CID, do código que identifica a doença, a morte, a condição da saúde, da morte da pessoa, se fôssemos fazer, de fato, um levantamento mais aprofundado e víssemos que aquela morte foi em função de qual pecado cometido, nós íamos ver. Porque aquele acidente aconteceu? Porque ele desobedeceu o pai e a mãe, quinto mandamento. Por que é que aquela morte se deu? Saiu embriagado, morreu. Qual o mandamento? Não matarás. Por que ele morreu daquela maneira? Saiu às escondidas. Saiu às escondidas. Por que saiu às escondidas? Estava adulterando. Sétimo mandamento: não adulterarás. Nós íamos ver o real motivo por que as pessoas estão morrendo, por que elas estão adoecendo. Por que as pessoas estão tão ansiosas? Por causa dos seus ídolos. O que é ansiedade? A Bíblia diz que a ansiedade é o que? É doença ou pecado? A Bíblia diz o que, irmãos? É pecado, né? Não andeis ansiosos pelo que haver de comer, de vestir, pelo amanhã. Por que você está com essa ansiedade toda? Porque você não está confiando em Deus. É por isso. Então, por que é que as pessoas estão nessa situação aí? Porque querem antecipar o futuro, a condição. É isso. Quantas mortes, irmãos, não tem acontecido? Vingança. Alguém matou o outro. A vingança foi o quê? Flertou, cantou a mulher do outro, adulterou, morreu. Aí está lá, o código é morte, né? Mas morreu por quê? Desrespeito. Paulo diz: o ser humano está sendo desrespeitado na sua condição por causa de práticas sexuais doentias, degradantes. A vida é desvalorizada. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus é desvalorizado. A mulher nem se fala, é objeto. Hoje em dia deixaram de usar essa expressão, mas essa é a verdade. A mulher é um objeto, é tratada como objeto sexual. Vidas ceifadas por causa de ciúme, ódio, destruição. Aí Paulo diz: esta não é a vontade de Deus.
para ninguém, muito menos para o cristão. Isso que o apóstolo Paulo aqui nos diz, mais uma vez, versículo 2: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A palavra prostituição usada por Paulo aqui é porneia, que significa devassidão, abuso geral do sexo, uso ilícito dos impulsos sexuais. Até hoje ainda há debates e volumosos livros são escritos sobre os reais motivos da queda do grande Império Romano, e nós dizemos, sem dúvida, que foi a decadência moral que fez esse grande império ruir. Um pregador conhecido disse assim: acabe com a moralidade de um povo e você o exterminará. Por que é que aquele Império Romano foi dominado pelos bárbaros? Porque estava corroído internamente por sua decadência moral, pela sua imoralidade. Paulo diz nos versículos 4 e 5 aqui de 1 Tessalonicenses 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como gentios que não conhecem a Deus. Observe, Paulo não está dizendo que você não tem o desejo, sim, mas você deve dominá-lo. Saiba possuir. Os ímpios que não conhecem a Deus, eles dão vazão aos seus desejos, e a Bíblia aqui nos desafia a controlar os nossos desejos e não sermos dominados por eles, porque em 1 Coríntios 6,19 nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que é a vontade de Deus? É a nossa santificação, é vivermos não como o mundo, mas separados dele, usando os nossos corpos com controle. Isso vai se dar pelo poder de Deus, pela ação do Espírito, tomando as atitudes adequadas, por exemplo, com a vestimenta adequada, não chamando a atenção para os nossos próprios corpos, para não estimularmos a lascívia. Entendermos que não é por meio da sensualidade que nós vamos conquistar um bom marido, uma boa esposa. Não é imitando as pessoas do mundo que você vai sustentar e manter o seu casamento. Não é dessa forma. Tudo isso é engano do maligno. É engano. O maligno, irmãos, trabalha com a aparência. Ele é o pai da mentira. Ele trabalha com aparência. Os irmãos estão vendo as coisas aí, não se engane, meus irmãos, não se engane das coisas que aparecem aí na TV, na internet. Existem bastidores, existe produção, existe roteiro, existe uma imagem que se deseja passar. Quem está por trás da maioria dessas coisas é o maligno. É o maligno. Jovens, não se espelhem nessas pessoas. Não olhem para os seus corpos. Não desejem isso para vocês. Estímulo à sensualidade e à cobiça, isso não é a vontade de Deus. Não queira ser igual a fulano ou beltrano do canal X ou do canal Y. Não desejem seus corpos, sua beleza. Não desejem aquilo que ele tem. Não cobicem aquilo que eles possuem, sua fama. Muitos deles estão simplesmente fazendo a vontade de Satanás e não a vontade de Deus. Você não vai progredir na sua carreira cristã dessa maneira. Bom, você vai progredir talvez na sua fama, né?
E é isso que você quer? Quer ser famoso? Esse talvez hoje seja o alvo de muitos e muitos jovens e até crianças serem famosas. Satanás entendeu isso, irmãos. Está trabalhando muito fortemente nessa área. Somente por meio de uma vida de santidade progredimos na carreira cristã. Então eu quero mostrar para os irmãos o terceiro e último motivo pelo qual uma vida santa faz o cristão progredir. Sabe qual é? Ela livra o cristão do juízo de Deus. Versículo 6 em diante. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Eu fico aqui impressionado, irmãos, como Paulo em tão pouco tempo trouxe tantas verdades, e verdades assim tão fortes, que hoje em dia, talvez, se você fizer parte da grande maioria das igrejas ditas evangélicas, você jamais vai ouvir. E Paulo em 3 semanas disse tanta coisa. Olha o que é que Paulo diz àqueles irmãos: Deus é o vingador, o Senhor é o vingador. Quantas vezes você já ouviu isso em algumas pregações? Que o Senhor é o vingador? Não, que o Senhor é bom, que Deus é amor, mas Ele é o vingador. Você já ouviu isso? Ou melhor, eu pergunto, você ouve isso com facilidade? Paulo, irmão, disse: eu estou trazendo essas instruções, são ordens da santidade, porque Deus disse que se você não viver dessa forma, Deus vai vingar. Aqui, não pense quem está defraudando o outro, quem está defraudando o seu irmão. Deus é contra, e não pense que Ele é contra e não vai fazer nada, não. Ele vai vingar. Quando um homem age com impureza com uma jovem ou mulher casada, ele está defraudando seu pai ou seu marido. E se ninguém souber, Paulo diz: Deus é o vingador. O termo defraudar aqui, irmãos, é um termo usado nas relações comerciais, e era bem conhecido dos irmãos de Tessalônica, mas o sentido aqui não é comercial, mas sim de castidade ou impureza, de que o apóstolo Paulo está falando. Assim diz respeito ao planejamento quanto ao ato do adultério que passa pela cobiça do próximo. Então, olhe, alguém está cobiçando, está preparando, está programando, está planejando algo que não é da vontade de Deus, contrário à quebra do 7º mandamento. E esse próximo aqui pode ser qualquer pessoa, um jovem, uma jovem, solteira, casada, solteiro, casado, esposo de alguém, esposa de alguém. Então jamais, isso que o mundo trata isso com tanta tranquilidade, com tanta normalidade, o cristão não pode, porque esta não é a vontade de Deus, e quem faz essas coisas, Deus vai vingar. Por quê? Porque o pecado sempre em primeiro lugar é contra Deus. Por isso que Ele é o vingador. Os gentios usam seus corpos com lascívia porque não conhecem a Deus. Agem com impureza porque não conhecem a Deus. A imoralidade é o seu modo natural de agir. Até nas fotos, irmãos, às vezes fotos comuns, as pessoas, em especial as mulheres que não conhecem a Deus, elas tentam sensualizar. Prestaram atenção? Isso não é a vontade de Deus. E quanto aos cristãos, Paulo também faz um alerta. Quando ele escreveu a Tito, ele diz assim: no tocante a Deus professam conhecê-lo, mas o negam por suas obras. Tem muitos cristãos que dizem conhecer a Deus, mas não conhecem. Como é que você sabe disso? As suas obras.
Como é que uma pessoa que diz que conhece a Deus, ama a Deus, teme a Deus e fica se expondo, em especial agora nos adventos das redes sociais, fica expondo seu corpo? Como é que teme a Deus e conhece a Deus desse jeito? Se mostrando, se exibindo. Isso homem ou mulher, viu, irmãos? A mulher tem de fato algo a mais nesse sentido, mas os homens ficam se expondo também, expondo seus dotes físicos. Isso é a vontade de Deus? Não é a vontade de Deus. Quem faz isso para atrair o outro, defraudar aqui nesse sentido, para atrair o outro e tirar vantagem disso, Deus está dizendo que é vingador. Então, uma vida de santidade, ela protege você do julgamento divino. Do julgamento divino. O que é que Paulo diz lá em Gálatas 6:7? Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. O rei Davi experimentou essa verdade de maneira muito intensa. Ele cometeu um adultério e tentou de todas as maneiras esconder. Quando confessou, recebeu o perdão divino. Mas Deus, como é fiel a si e a sua palavra, não mudou a sua colheita. Davi colheu o que semeou, não foi, irmãos? Muito sofreu Davi. Muitos sofrimentos Davi impôs para a família de Batseba. Seu esposo foi assassinado por ele. Batseba perdeu um filho, não foi? Outro incontinente foi Sansão. Não se controlava. Foi preso, escravizado, zombado. Teve seus olhos furados. E por fim uma morte em decorrência desse pecado. Ele fez uma oração a Deus, Deus atendeu, mas Deus disse: eu sou o vingador, tá certo? Você vai morrer. Então, irmão, ser salvo não é desculpa para pecar. A doutrina da perseverança dos santos não é um salvo-conduto para se fazer o que quiser e mesmo assim ter o céu como destino final. Muito pelo contrário. Versículo 7, 1 Tessalonicenses 4, diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Nós não temos o direito de inverter o propósito de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Efésios 1:4. A verdade é que quem despreza a santificação despreza a Deus. Quem se entrega à impureza se opõe a Deus. Olha, versículo 8: dessarte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, e também vos dá o seu Espírito Santo. Então, Paulo está deixando claro, disse: olha, eu trouxe uma mensagem, eu recebi uma instrução. Essa instrução não era um mero recado, essa instrução não era uma mera possibilidade dele fazer. Instrução era uma ordem vinda de um superior. Vocês vão receber essa ordem. É Paulo, quero não. É quem está falando, dando essa ordem, é fulano, quero não. Paulo está dizendo: quem rejeita essas coisas está rejeitando não o homem, sim a Deus. A questão a questão não é como é que eu vou ficar diante dos meus irmãos da igreja, mas é como eu vou ficar diante de Deus. Essa é a grande questão. Andar em impureza é entristecer o Espírito Santo, é ultrajar o Espírito Santo. E Deus nos chama para a santidade. E somente pelo Espírito podemos viver em santidade. Não dá para viver em santidade pela força, pelo esforço, pela determinação. Você diz assim: eu vou fazer um compromisso comigo mesmo,
que eu vou viver em santidade. Se você está confiando somente no seu esforço, está perdido, porque somente pelo Espírito você pode viver em santidade, somente pelo Espírito você pode resistir às tentações, somente na dependência do Espírito você pode fazer a vontade de Deus. Só por meio do Espírito você pode agradar a Deus. Vou abrir um rápido parênteses. Os irmãos sabem que aqueles mosteiros antigamente eram feitos para aquelas pessoas que queriam viver em santidade. Eu tenho certeza que o desejo deles era esse. Eles queriam se separar do mundo, porque no mundo tinha as tentações, né? E eles pensavam, se eu me recolher, né? Se eu viver recluso aqui, muito mais focado no estudo, na contemplação, nas ações das boas obras, né? Eles saíam por mosteiros, né? Eles estudavam muito e saíam para fazer caridade, né? Obras de caridade, ajudar as pessoas, os enfermos, os pobres, né? Os necessitados. Funcionou isso, irmãos? A história mostra que os mosteiros funcionaram? Não. Somente vive em santidade na dependência do Espírito. Concluindo, irmãos, Paulo exorta esses irmãos a continuarem progredindo na carreira cristã. Esse aqui é o centro, é continuar progredindo, porque sempre tem áreas que nós precisamos melhorar e que nós podemos melhorar. Agora, não há como progredir sem santidade. Aqui esse é o primeiro passo que Paulo nos apresenta, e a ordem é continuar progredindo, continuar avançando. Não pode ficar satisfeito com não, eu cheguei aqui, tenho 20 anos de igreja, eu acho que eu já alcancei um nível bom de santidade, posso descansar. Esse é o começo da descida, é o começo da descida, da decadência. É continuar progredindo. Então eu pergunto, numa pergunta de reflexão, de aplicação, como você pode avaliar a sua carreira cristã? É de progressão ou é de estagnação, de parada? Ou pior, é de regressão? Você está contando o tempo de carreira cristã como um sinônimo de progressão? Nem sempre é assim, né? Como é que você estava na sua caminhada cristã há alguns meses atrás? 2 meses, 3 meses, 6 meses atrás? Como você estava há 1 ano, 2 anos, 3 anos? Você progrediu? Você cresceu? Aí você diz, não, eu cresci, mas como foi o crescimento? Progressivo? Não, olha, de 1 ano para o outro, rapaz, eu tive um crescimento muito grande, mas depois eu parei, andei assim tão devagar, que foi tão devagar, quase parando. E eu pergunto, o que você tem feito das instruções que tem recebido da parte do Senhor? Aprendemos hoje que as instruções da parte do Senhor não são meras recomendações, são ordens de um superior. Você tem acatado como bom soldado? Você tem cumprido integralmente com as ordens? Ou você tem feito aquilo que é mais fácil e tem escanteado aquilo que você acha que é mais difícil? Como é que você pensa então em progredir na carreira cristã? Eu sei que aquelas pessoas que tem nos seus trabalhos, né, na sua carreira profissional, tem incentivos, as pessoas querem progredir, né? Fazem cursos, capacitações, né? Se submetem a trabalhos mais difíceis, tudo para progredir. Isso para conseguir um melhor salário, para conseguir mais benefícios. E nós, o que é que temos feito para progredir na nossa carreira cristã? Paulo nos dá aqui a primeira lição, que para progredir tem que ter uma vida santa. Uma vida santa agrada a Deus.
nós não vivemos para agradar a nós mesmos, porque uma vida santa é a vontade de Deus para seus filhos, é uma vida que se abstém de atos ilícitos, é uma vida que tem controle dos impulsos sexuais, que não busca atender os desejos da carne, porque nós não devemos ser mais escravos da carne como os gentios e os ímpios. É interessante, né, irmãos? As pessoas pensam que por fazerem tudo o que lhes vem na mente, eles são livres, né? Ele pensa nisso, olha, eu quero fazer, eu faço, eu tenho liberdade, eu sou livre, quando na verdade são escravos. John Blanchard disse: liberdade não é o mesmo que licenciosidade. Ser livre não é ser livre e indolente. O cristão não é livre para agradar a si mesmo, mas é livre para agradar a Deus. Os ímpios não sabem que a perfeita conformidade com a vontade de Deus é a única liberdade soberana e completa. Eles não sabem disso, eles não entendem isso. E nós, irmãos, muitas vezes nos deixamos levar pelo pensamento ímpio. Eu vou repetir: a perfeita conformidade com a vontade de Deus é a única liberdade soberana e completa. Quem disse isso foi J.H. Merri. Você crê nisso? Que a conformidade com a vontade de Deus é o que vai nos dar liberdade? Você tem vivido conforme a vontade de Deus ou tem cedido à sua vontade? A vontade da sua carne, aos seus sentimentos, à sua emoção, ao convite que o mundo faz? O que eu tenho a lhe dizer é: não rejeite as instruções da palavra. Rejeitá-las é rejeitar o próprio Deus. Lembre-se, Deus não se deixa escarnecer. Ele é um Deus vingador. Ele vai trazer a juízo todas as coisas. Nós vimos isso na leitura de Deuteronômio. Todas as palavras que Deus disse, tanto com relação às bênçãos como com relação às maldições, elas se cumpriram. Mas eu quero trazer uma palavra de ânimo para finalizar, para concluir o sermão, e de esperança. Quem disse isso foi J. Robert Ashcroft. Ele diz assim: todo o céu está esperando para ajudar aqueles que descubram a vontade de Deus e a executem. E a vontade de Deus, irmãos, é ver a cada dia o progresso dos seus filhos progredindo. Isso é a vontade de Deus, isso é com que Ele se alegra. Que Ele nos abençoe nesse sentido, e que nós tenhamos essa perspectiva de progredir na carreira cristã. Amém.